Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025, e nos reunimos mais uma vez em comunidade de fé para escutar, meditar e viver a palavra de Deus. Cada dia é um presente que recebemos do Pai, e iniciá-lo na presença do Senhor é escolher caminhar com confiança, entregando nossos passos àquele que tudo pode e tudo transforma. Que alegria podermos rezar juntos, unir nossas intenções e deixar que a luz do Evangelho ilumine a nossa vida. Neste dia, a Igreja também nos convida a recordar uma das figuras mais marcantes do século XX, Santa Teresa de Calcutá, conhecida mundialmente como Madre Teresa. Ela nasceu em 1910, em Skopje, região que hoje pertence à Macedônia, e desde 1917, muito jovem, sentiu o chamado para consagrar-se totalmente a Deus. Ingressou na vida religiosa e dedicou-se inicialmente ao ensino, mas foi durante uma viagem de trem na Índia que escutou o chamado dentro do chamado. Jesus pedia a ela que deixasse tudo para se dedicar aos mais pobres entre os pobres. Madre Teresa, obediente à voz de Cristo, fundou as missionárias da Caridade, congregação que até hoje se dedica a servir os doentes, os abandonados, os leprosos e todos aqueles que não têm ninguém por eles. Seu carisma se resumia em uma frase que repetia incansavelmente: o que fazemos por amor é pequeno, mas é grande quando colocado nas mãos de Deus. Em cada pessoa sofredora, ela via o próprio rosto de Jesus. Sua vida foi um testemunho vivo de que a santidade se constrói na simplicidade, no cuidado, na entrega silenciosa, em gestos concretos de compaixão. É bonito perceber como a memória de Santa Teresa se une ao Evangelho de hoje. Jesus fala do vinho novo que não pode ser colocado em odres velhos, e Madre Teresa foi esse odre novo, aberto para receber a novidade do Evangelho. Ela rompeu barreiras, deixou tradições e seguranças humanas para viver radicalmente a novidade do amor de Cristo. Onde havia indiferença, ela levou ternura. Onde havia desespero, ela levou esperança. Onde havia pobreza extrema, ela foi presença de Deus. Queridos irmãos, neste momento convido você a preparar o seu coração para a escuta da palavra. Silencie um pouco seu interior, desligue por alguns instantes as distrações externas e permita que este tempo seja realmente encontro com Deus. Entregue nas mãos de Jesus todas as suas intenções, sua família, seus sonhos, suas dores, seus agradecimentos. Ele nos acolhe como estamos e deseja derramar sobre nós o vinho novo da sua graça. E juntos invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, vem agora sobre nós, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Dá-nos a graça de não resistir à novidade que o Senhor deseja realizar em nossas vidas. Que não sejamos odres velhos, presos ao passado, mas sim recipientes novos, prontos para acolher o vinho novo da Tua presença. E se este momento de oração já está tocando a sua vida, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e caminhe conosco todos os dias. Aqui, diariamente, rezamos juntos, meditamos a liturgia e deixamos que a palavra de Deus nos transforme. Não caminhe sozinho, faça parte desta família de fé. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes respondeu: podeis fazer jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Mas virão dias em que o esposo lhes será tirado. Nesses dias, então, jejuarão. E contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para costurá-lo numa roupa velha, senão rasgará a nova, e o remendo não combinará com a velha. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo arrebentará os odres, se derramará, e os odres se perderão. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fechemos agora os olhos por alguns instantes e deixemos que essas palavras ecoem em nosso coração. Vejamos a cena. Os fariseus questionam, presos a tradições rígidas. Os discípulos de Jesus, ao contrário, vivem a alegria da presença do Mestre. Cristo se apresenta como o esposo, aquele que inaugura tempos novos, tempos de festa e de vida plena. E ele nos dá imagens fortes. A roupa nova que não se remenda com o pano velho, o vinho novo que não pode ser guardado em odres gastos.
São parábolas simples, mas profundas, que revelam que o Evangelho não é apenas um detalhe acrescentado à nossa vida antiga. Ele é a novidade radical que pede transformação completa. E eu te convido a partilhar. Qual dessas frases mais falou ao seu coração hoje? Foi o esposo está com eles? Ou o vinho novo em odres novos? Escreva nos comentários, porque sua reflexão pode iluminar a vida de outro irmão ou irmã que também reza conosco. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um diálogo muito interessante entre Jesus e os fariseus. Eles questionam o Senhor porque seus discípulos não jejuavam como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. Aparentemente, a pergunta é sincera, mas no fundo revela uma mentalidade rígida, presa a tradições, incapaz de perceber a novidade que estava diante deles. Jesus, então, responde com uma imagem cheia de ternura e força. Ele se apresenta como o esposo. Essa é a primeira chave para compreendermos esta passagem. Jesus não é apenas um mestre que ensina regras. Ele é o esposo que inaugura uma aliança de amor. Sua presença entre os discípulos é motivo de festa, de alegria, de celebração. Por isso, enquanto ele está com eles, não é o tempo do jejum, mas da comunhão. O jejum viria depois, no tempo da ausência, mas agora, com a presença do esposo, o momento é de festa. Essa resposta de Jesus nos ensina algo essencial. A vida cristã não é uma religião de peso, de tristeza ou de escravidão. A vida cristã é encontro com uma pessoa, encontro com o esposo que nos ama e que deseja partilhar a vida conosco. Se reduzirmos a fé a um conjunto de práticas externas, sem percebermos o amor que está por trás delas, caímos na mesma armadilha dos fariseus. Em seguida, Jesus usa duas parábolas muito fortes, a do pano novo em roupa velha e a do vinho novo em odres velhos. A mensagem é clara. O Evangelho não é um simples remendo colocado sobre a vida antiga, mas uma novidade radical que exige transformação completa. O pano novo não pode ser costurado em roupa velha porque rasga. O vinho novo não pode ser colocado em odres velhos porque os odres se rompem. Assim também, o Evangelho não pode ser vivido em um coração preso ao passado, endurecido, resistente à graça. É preciso ser odre novo para acolher o vinho novo da graça de Deus. Irmãos, quantas vezes nós tentamos viver o Evangelho como se fosse apenas um detalhe a mais em nossa vida? Queremos continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, com os mesmos pecados e apenas acrescentamos um pouco de religião, como se fosse um remendo. Mas Jesus nos diz claramente, não basta um remendo, não basta um acréscimo. É preciso conversão verdadeira, mudança de vida, renovação do coração. E aqui está o desafio, deixar que o Senhor nos faça novos. Isso exige coragem para abandonar. Velhos hábitos, vícios, mágoas, tudo aquilo que nos prende. É mais fácil permanecer no vinho velho, como Jesus diz. Ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o velho é melhor. Essa frase nos mostra como nossa natureza humana tende ao comodismo. Preferimos o conhecido, mesmo que seja vazio, porque temos medo da mudança. Mas o Senhor nos chama a algo muito maior. A experimentar o vinho novo do seu amor, da sua presença, da sua graça. Aqui podemos trazer o exemplo de Santa Teresa de Calcutá, cuja memória celebramos hoje. Ela não se conformou em viver uma vida religiosa tranquila, protegida, segura, mas acolheu o chamado de Jesus para ser odre novo. Ao ouvir o grito de Cristo, tenho sede, Madre Teresa abandonou o que era confortável e se lançou na missão de servir os mais pobres entre os pobres. Para muitos, isso parecia loucura, mas foi justamente nessa ousadia, nesse vinho novo, que sua vida floresceu e se tornou testemunho para o mundo inteiro. E nós, que odres velhos ainda carregamos em nossas vidas, que estruturas já gastas insistimos em manter, sem dar espaço para que a graça faça nova todas as coisas, talvez seja o orgulho que não nos deixa perdoar. Talvez seja a preguiça espiritual que nos impede de rezar. Talvez seja a falta de coragem de assumir nossa fé diante dos outros. O Senhor hoje nos convida a renovar nosso coração, a deixar o Espírito Santo nos transformar, para que sejamos capazes de acolher o vinho novo do Evangelho. E se essa reflexão está tocando o seu coração, deixe o seu like agora mesmo neste vídeo. É um gesto simples, mas é também uma forma de evangelizar, ajudando a palavra de Deus a alcançar outros corações que precisam dessa mensagem. Meus irmãos, ser odre novo significa abrir espaço para o inesperado de Deus. Significa acolher sua vontade mesmo quando ela nos tira da zona de conforto. Significa permitir que Ele quebre nossas resistências para nos dar um coração novo. O cristão que permanece fechado ao novo do Espírito corre o risco de viver uma fé morna, sem vida, sem alegria. Mas aquele que se abre se torna instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por isso,
Hoje, ao meditarmos este Evangelho, peçamos ao Senhor a graça da renovação, que Ele tire de nós toda a dureza, toda a rigidez, toda a resistência, que nos dê coragem para sermos odres novos, capazes de acolher o vinho novo do seu amor. E que, a exemplo de Santa Teresa de Calcutá, possamos transformar nossas palavras em gestos concretos de compaixão, tornando-nos sinal vivo da novidade de Cristo no mundo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que hoje ressoou em nossos corações. Tu nos lembraste que és o esposo que veio para estar conosco, trazer alegria, esperança e vida nova. Muitas vezes, Senhor, nós nos deixamos aprisionar pela rigidez, pelo comodismo, pelos hábitos antigos que nos afastam da novidade do teu amor. Mas hoje queremos pedir-te, renova-nos, transforma-nos, faz de nós odres novos capazes de acolher o vinho novo do teu Espírito. Nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos sonhos. Sabemos que sozinhos não conseguimos, mas contigo tudo é possível. Derrama sobre nós a graça da renovação interior, quebra as barreiras que nos prendem ao passado e abre-nos para o novo que tu desejas realizar. Que possamos ser testemunhas vivas da tua presença no mundo, sinais do teu amor para aqueles que ainda não te conhecem. Pedimos também a intercessão de Santa Teresa de Calcutá, cuja memória hoje celebramos. Ela que foi odre novo para acolher o vinho novo da tua graça, inspire-nos a sermos simples, humildes e profundamente entregues à tua vontade. Que possamos, como ela, reconhecer o teu rosto nos pobres, nos abandonados, nos doentes e servir-te com gestos concretos de compaixão. Neste momento, Senhor, queremos rezar pelas pessoas que mais necessitam, pelos doentes que sofrem em hospitais e lares, pelos idosos esquecidos, pelos jovens que perderam o sentido da vida, pelas famílias em dificuldades financeiras, pelos que estão desempregados e pelos que vivem angustiados. A cada um, Senhor, dá a força necessária para recomeçar, dá coragem para confiar em Ti, dá esperança para seguir adiante. E juntos, como igreja, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com confiança filial, voltemo-nos também à Virgem Maria, pedindo a sua proteção materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, nós te entregamos este dia. Concede-nos a graça de viver na alegria da tua presença, de sermos corações renovados, cheios do vinho novo da tua graça. Faze de nós missionários do teu amor, pescadores de homens, mensageiros da esperança. E antes de encerrarmos, eu te peço, compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Clique em gostei, inscreva-se neste canal e faça parte desta família de fé. Assim, juntos, seremos odres novos que acolhem o vinho novo do Evangelho e espalham a luz de Cristo pelo mundo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.